Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, André. Vou te deixar de castigo, não. Hoje não. Aleluia. Vou botar o verbo da vida para frente. Aleluia. Aleluia. E o Ministério de Música é sempre guiado, né? Porque nós vamos falar hoje sobre a presença. Eu trouxe até esse livro aqui, que eu quero indicar, para vocês precisam encomendar, não tem ali no Verbo Shop, mas vocês podem encomendar. E sabe, queridos, a gente sabe, principalmente nós, verbianos, a gente sabe que agora a gente não entra na presença de Deus, porque ela está continuamente, ela habita em nós. Mas sabe que pode acontecer da gente que vive nessa presença, nós vivemos nessa presença, e a gente não ter consciência dessa presença, e isso é muito mais triste, isso é triste. Se a gente não tem... Tá bom o som, gente? Se a gente não tem consciência da presença, isso é muito triste. Então, a gente precisa não só saber, né, não só estarmos na presença, mas termos consciência da presença. Consciência. E muitas coisas na nossa vida vão ser transformadas por causa dessa consciência. Tem um texto, está lá em Josué. A gente fala muito em culto de família, né? Josué 24, do 14 ao 15. E Josué, ele é um exemplo de um jovem, que um dia ele foi jovem, e em meio àquela sociedade, mesmo o povo de Deus pecando, blasfemando, murmurando contra o Senhor, o jovem Josué, ele manteve firme a sua posição diante do Senhor, não é verdade? E ele entrou, ele e o seu companheiro Caleb foram os únicos daquela geração que entraram na terra prometida. Mas olha o que Josué fala lá no finalzinho já da sua caminhada. Josué 24, 14 e 15, diz assim: agora, pois, temam o Senhor. Está colocando aqui? Se for colocar, eu estou lendo a versão Nova Almeida atualizada. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e o Egito e sirvam o Senhor. Você vê aí que para servir ao Senhor com integridade, é preciso se desfazer de algumas coisas. Sempre foi assim. Sempre foi. E aí ele continua aqui: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Amém? E aí, queridos, é bem interessante. Josué, ele teve várias conquistas. Quando a gente lê a história de quantos povos foram derrotados, despojados por causa
da presença do Senhor que ia diante de Josué. Não é verdade? Não foi Josué sozinho, ele tem consciência, mas ele foi. Ele decidiu ir, precisa as duas coisas, amém? A presença do Senhor nos capacitando, mas também precisa a nossa atitude de ir. A nossa conquista acontece dessa forma. O Senhor nos capacita, mas não adianta eu estar capacitado, parado no meu lugar. Precisa ir. E ele foi. E ele conquistou. E ele é um herói. Ele é um dos heróis da fé. A gente vê lá em Hebreus 11. Mas, quando ele está aqui no finalzinho já, a declaração que ele faz é essa. Não é eu consegui, eu conquistei, é eu e minha casa serviremos o Senhor. No que depender de nós, queridos, essa é a maior herança que nós podemos deixar para a nossa família, para os nossos filhos. O testemunho de uma vida na presença de Deus. O testemunho, sabe? Marcelo sempre fala, é muito fácil ser crente aqui na igreja, não é? Pai do Senhor, irmão. Ai, ô glória. É muito fácil ser crente aqui na igreja. Agora, o que os nossos filhos estão vendo da nossa vida? Isso é o que conta de verdade, sabia? É isso que conta. Porque ter uma performance aqui, falar o evangeliquez, isso é até fácil, queridos. Tem gente lá fora, agora a gente abre as redes sociais e o evangeliquez está lá, na boca de pessoas que não são nem crentes. Versículos, jargões, sangue de Jesus tem poder. Débora ministrou aqui outro dia. As pessoas falam sem saber o poder desse sangue de fato. Virou jargão. Mas na nossa boca é de fato a autoridade saindo. Amém, queridos? Então, a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é esse testemunho. E de uma vida na presença de Deus. Por mais, queridos, a gente não tem autoridade sobre a vontade das pessoas. A gente não tem autoridade sobre a vontade do nosso marido. Quem está aqui é casado e o marido não é crente. A gente não tem autoridade sobre a vontade da esposa. A gente não tem autoridade nem sobre a vontade dos nossos filhos maiores de idade. Os menores, a gente tem que trazer em sujeição. A palavra ensina isso. Ah, eu não quero ir, não quero, mas vai. Né? E é interessante, queridos, a gente vai ter, eu creio, que agora em outubro a gente vai conseguir fazer, já vou dar uma deixa para vocês, a gente vai trazer o testemunho de alguns adolescentes aqui. A gente quer trazer, né, no dia de missões, naquele videozinho, adolescentes que, na infância, não queriam vir para a igreja de jeito nenhum. E aí o pastor sempre falava assim, traz seu filho, você é autoridade. São esses adolescentes que você vê aí, ó, movimentando a igreja, que sem eles a igreja não funcionaria. Cheio, que a gente tem que ligar, vem para casa, vem para casa. São esses adolescentes aí, se você não sabe, os adolescentes, às vezes, a gente tem que ter a rebelião dos pais. Os pais, não vai mais não, vem para casa, porque querem ficar morando na igreja. Queridos, testemunho. A palavra do Senhor, que não volta vazia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E aí, como tudo isso começou, eu quero voltar um pouquinho. Lá na vida de Josué, a gente vai falar de algumas pessoas aqui que tiveram essa experiência de estar na presença do Senhor naquele tempo, lá atrás, no Velho Testamento, na Velha Aliança, que a presença do Senhor não vinha sobre todos e não habitava em todos. Teve uma vez que Moisés profetizou assim, quem me dera que todos vivessem na presença de Deus. Mais ou menos isso. Moisés profetizou, e hoje isso é possível. Olha só, que bênção. Moisés, que ele
era o único ali que recebia, a presença vinha sobre, não estava dentro, era sobre. E em um determinado momento ele fala, ai, quem me dera, porque eu penso que Moisés ia falar assim, pensava assim, as coisas seriam tão diferentes, as pessoas andariam de fato como o Senhor deseja, porque Moisés pensando, é impossível essa presença as pessoas não andarem segundo o coração de Deus. Pensava Moisés assim, mas é possível, infelizmente. É possível, infelizmente, a gente não valorizar essa presença. Sabe, queridos, já aconteceu comigo mesmo, assim, de estar em casa, eu sozinha, colocar um filme lá, um filme que não é pornográfico, né? Porque isso não faz parte mais da nossa natureza, mas, de repente, começar uma cena, porque é assim, do nada, né? E eu estou lá sozinha, não tem nada ali que eu nunca tivesse visto. Mas eu pensar assim, quer dizer que o Espírito Santo tem que ver isso também? Espera aí, o Espírito Santo está aqui. Se eu vou ver, vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. Por quê que eu vou? Porque ele não vai sair. Ele não vai sair porque eu quero ver o filme, ele vai ter que ver. Olha que tristeza. Está comigo, gente? Lá em Êxodos 33, 7, diz assim, ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Vê aí como Josué chegou a esse ponto de entrar na terra prometida, de conquistar o terreno lá dos inimigos, que no caso os inimigos eram inimigos, pessoas mesmo, povos. Vê como que ele conseguiu conquistar, como ele consegue no fim da vida chegar e dizer, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Começa aqui, honrando a presença. Amém? A gente vai lá em 2 Samuel 6. A gente sabe que naquele tempo o Senhor ele não podia habitar dentro do homem, né? Porque o homem, o ser humano, era morto espiritualmente. E aí o Senhor, para estar próximo, a presença dele habitava onde? Na arca do Senhor. E aí a gente vê lá em 2 Samuel 6, a partir do 10, o seguinte relato. Davi, 2 Samuel 6, verso 10. Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Está prestando atenção, queridos? Avisaram o rei Davi. 3 meses, queridos, prestem atenção nesse tempo. A arca do Senhor, a presença do Senhor, habitando numa casa por 3 meses. E as pessoas viram diferença. Os vizinhos viram diferença, a cidade viu diferença. Tem alguma coisa acontecendo naquela casa. É a arca do Senhor. Avisaram o rei Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Olha, então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Está vendo aí? Davi
Opa, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom por causa da arca. Eu vou trazer essa arca para mim. Olha, para a minha cidade, aqui para o reino, né? Para a capital, vamos assim dizer. Olha só, a consciência da presença. Vocês estão comigo, queridos? E interessante que em 3 meses aquela casa foi transformada. Queridos, eu fico imaginando, que eu gosto de imaginar as coisas, né? Isso não está na Bíblia, não, está só... Mas, queridos, as pessoas viram alguma coisa. Não dá para ver se não tem mudança, não dá para ver se não tem transformação. Eu creio que as pessoas, alguém já chegou para você e falou assim, você está diferente, você fala diferente, é bom estar com você, você me traz paz. Você, quando a gente... e aí as pessoas chegam para você e do nada começa a contar a vida dela. Coisas que você pensa assim, e agora? O que eu falo? E aí você é guiado pelo Espírito, dá uma palavra, e aí passa anos, e a pessoa vira para você e fala assim, aquele dia você me abençoou. E você fica até meio assim, que dia será que foi esse? Porque não foi você, foi a presença. Amém? Foi a presença. Mas, queridos, é interessante porque se as pessoas disseram que o Senhor abençoou, houve diferença. E só existe diferença quando existe disposição da pessoa. Eu fico imaginando isso, a arca lá, e Obed-edom, e os filhos, e a esposa, e eles, olha, agora a presença do Senhor está aqui. E eles mudarem entre eles, começa mudando dentro da família. De repente, aquele filho que era meio assim, já passa a ser mais respeitoso. A família já se reúne ali, eles não podiam nem tocar na arca, eles não podiam, queridos. Mas eles, de repente, já têm consciência daquela presença. Eles já começam a contar as histórias do que o povo de Deus conquistou quando aquela arca estava presente. Olha, essa arca carrega a presença de Deus. Olha, e começaram a contar, porque as crianças chegam e falam, o que é isso aí, pai? Nem toca. É a presença de Deus. Mas olha, Deus habita aqui. Nós precisamos ter reverência. E aí, se tem que ter reverência, as pessoas já começam a se tratar melhor, não é assim? O amor começa a fluir naquela casa, não é assim? Eu fico imaginando isso. E aí o Senhor, quando Ele é honrado, quando Ele é reverenciado, sabe? As portas do céu se abrem em favor daquela pessoa, daquela família. E em 3 meses a gente vê que Obed-edom e sua família foi abençoada. Aquela casa agora era uma casa diferente de todas. Nós precisamos isso, queridos, fazer da nossa casa, da nossa família, um lugar onde as pessoas tenham consciência de Deus. Sabe? Nossos filhos terem consciência de Deus. Eu fico imaginando, né? Porque, assim, tem pessoas até que falam assim, olha, vamos lá em Hebreus. Hebreus 13. Você acredita que o relacionamento daquele casal melhorou? Depois que a presença chegou? Olha o que diz lá em Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Novo Testamento, nova aliança. Amém, queridos? Às vezes a gente, não, isso aí já passou, vamos fazer o que dá vontade. A gente não anda mais segundo a nossa vontade. E aqui é bem claro, digno de honra entre todos seja o matrimônio,
bem como o leito conjugal sem mácula. O leito conjugal sem mácula, queridos, não é aquilo, é que não pode fazer isso, o casal não pode fazer isso, ou não pode fazer aquilo. O leito conjugal sem mácula é um leito onde não existe traição, onde não existe adultério. A palavra está bem clara. E aproveitando, a gente tem também 2 livretinhos aqui para indicar, ó. O que o ato conjugal significa para o homem e o que o ato conjugal significa para a mulher. Amém? Então, se quer mais saber a respeito desse assunto, procura Flávia. Então, queridos, a presença de Deus, ela não inibe o relacionamento entre o casal, não. Pelo contrário, faz esse relacionamento ser mais intenso, ser mais verdadeiro, se é que vocês me entendem. Verdadeiro. É um leito onde não existe mácula, onde um não precisa ficar espionando o outro, porque existe confiança. Amém, queridos? Glória a Deus. E nós temos que fazer a nossa parte para que o nosso cônjuge tenha essa confiança em nós. Amém? Nós precisamos. Pega aí, queridos. Amém? Aleluia. E olha o que diz lá em 1 Coríntios 6,19. A gente vê que a presença de Deus numa casa, por 3 meses, mudou a história daquela casa. E olha o que diz lá em 1 Coríntios 6,19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Aonde habita aquela presença agora? Dentro de nós. Não está mais em caixa. Não está mais na arca. Está dentro de nós. Então, a nossa vida, ela precisa mostrar essa mudança, não é verdade, queridos? Mostrar essa luz. Não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vós mesmos? Então, assim, queridos, a gente precisa ter consciência dessa presença. Agora, onde eu cheguei não é onde a arca chegou. Não é aonde a arca chegou. É onde eu cheguei, a presença de Deus chegou. A gente tem que ter consciência disso. Sabe? Às vezes a gente vai entrar... Eu participo, às vezes, de situações bem inóspitas por causa do meu trabalho. Eu participo de reuniões inóspitas. Tem situação assim que eu fico pensando assim, meu Deus, como vai ser isso? E se eu ficar pensando naturalmente, dá até nervoso, dá até medo. Mas eu falo assim, Senhor, onde eu cheguei, a sua luz chegou. A sua luz chegou. Aí, esses dias, eu estava conversando com uma colega minha de trabalho, que é cristã também, e lá tem alguns cristãos, né? Estão espalhados por aqui, inclusive, né? Mas a gente estava conversando, e aí Marcelo fala para mim assim, vai ser abençoado porque você está lá. Marcelo fala isso para mim. Aí a gente conversando, ela, e minha mãe fala, vai ser abençoado porque eu estou aqui. Eu falo, então é porque você está ou porque eu estou? Porque... é porque nós estamos, né? Porque nós estamos, aquele lugar tem que ser transformado. Tem que ter mudança, sabe? Tem que ter luz. E as pessoas chegam lá, e falam, aqui é um lugar diferente. E acha que é por causa de umas coisas, acha que é por causa das outras, né? Que eu não vou entrar aqui no mérito, mas eu sei, é por causa da presença. Os crentes estão aqui, é a presença, é a presença. Então, assim, pessoas que vêm de fora chegam e falam assim, a gente entra aqui, sente paz, é por causa das plantas, por causa do morro, por causa da natureza. Não, é porque a gente está lá. Amém, queridos? A gente tem que ter consciência disso. Então, se eu cheguei, o diabo tem que sair. E, às vezes, a gente tem que falar com ele mesmo. Olha, diabo, eu cheguei. Então, não cabe. Nós dois aqui, não. Você tem que sair. Amém?
Agora, se a gente vai todo, se a gente não tem consciência, se a gente tem consciência, sabe, de pecado, aí a gente, por mais que a presença esteja aqui, eu não estou falando que a gente não erra, não, queridos. Mas quando a gente erra, a gente tem que ser rápido em se arrepender. A palavra de Deus não traz condenação e nem o Senhor fica o tempo todo nos condenando, anotando, deixa eu fazer aqui a lista, hoje ele fez isso. Não. A partir do momento que a gente errou, às vezes a gente erra. Às vezes a gente se arrepende e volta à posição. Amém? Mas a presença está aqui o tempo todo. E quando a gente tem consciência dessa presença, a gente vai errar menos. Porque, como eu falei lá atrás, a gente vai pensar, o Espírito Santo tem que participar disso. Se eu participar, ele tem que participar. A não ser que eu diga para ele assim, eu não quero mais você, vai embora. Pronto, não quero. Se eu não falei isso, ele está aqui. Amém? Então, a gente vê que o primeiro lugar que precisa ser influenciado é a nossa casa. Se agora nós somos templo do Espírito Santo, aonde a gente chegou, a presença chegou, o primeiro lugar que vai ser influenciado é a nossa casa. E muitas vezes, queridos, como Pedro fala, é sem falar nada. Porque a gente logo quer chegar falando, né? Aí tem o Espírito Santo dentro de nós, lá, a presença, mas tem a nossa cabeça que quer fazer o papel do Espírito Santo. E aí quer chegar e dizer assim, agora você não faz mais isso, você mudar tudo de uma hora para outra. Colocar novas regras de uma hora para outra a pessoas que não estão convivendo, que o Espírito Santo ainda não está dentro delas. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, vocês estão me entendendo? Mas, a partir do momento que a nossa própria vida, o nosso jeito de ser, de falar, de agir, de pensar, vai mudando, as pessoas vão percebendo isso. E as pessoas vão, fulano está diferente. Fulano que se estourava, parecia uma bomba atômica, se estourava à toa, agora é tão calmo. A pessoa fica até assim, o que está acontecendo com essa pessoa? Está tomando Rivotril? Não, é que agora eu sou crente. Eu sou crente agora. E aí a gente anda em amor, a gente anda em paciência, a gente anda em paz. O mundo está pegando fogo. Sabe, queridos, porque Jesus disse, eu não vou dar paz a vocês da forma que o mundo dá. E a paz que o mundo dá, a gente tem aquele entendimento de paz que é a ausência de guerra, a ausência de problema. Não, a paz que nós temos é a paz que excede todo entendimento. A paz que não se explica, a paz que habita em nós. Essa pessoa do Espírito Santo que habita em nós é a paz. E aí, às vezes, a situação está controversa e a gente está em paz. O bicho pegando, como o Marcelo fala, que bicho é esse? Não sei. O bicho pegando, mas não pega nós, porque nós estamos em paz. E bicho nenhum pode pegar a gente, amém, queridos? Em paz, deitar e dormir, descansar, porque a paz habita em nós. E nós sabemos que o Senhor é quem provê para nós todas as coisas. Podemos lançar a nossa ansiedade diante do Senhor. Podemos chegar com confiança ao trono da graça, apresentar a Ele as nossas fraquezas. Não precisamos ficar com consciência de pecado, não sei, não posso, não consigo, a carne é fraca, é mais forte que eu. Não é verdade. Podemos nos achegar ao trono da graça, com confiança, a fim de encontrar socorro em ocasião oportuna. Quantas vezes você tem chegado ao trono da graça? Amém, queridos? A gente está ali, está disponível. E muitas vezes a gente quer resolver as coisas no nosso próprio braço, na nossa própria força. Amém, queridos? Vamos ter consciência da presença de quem habita em nós. E a gente vê, então, se a gente continuar lendo a respeito de Obed-Edom, é interessante, porque quando a arca é levada, tá bem, a presença de Deus ficou aqui,
3 meses, o Senhor me abençoou poderosamente a minha casa. De repente, Ele fez aquela reforma que não conseguia há muitos anos, construiu uma casa que não conseguia há muitos anos, talvez isso. Talvez, não existia, né, gente? Comprou um jumento novo, eu não sei. Não tinha carro, né? Eu ia falar que comprou um carro novo, mas comprou um jumento novo, sei lá, comprou um carro de boi novo. Olha lá, Obed-Edom prosperando, porque envolve isso também, queridos. Envolve, sim, prosperidade financeira, sim. Mas não é só isso, mas envolve também saúde. Todo mundo ficava doente na vizinhança, Obed-Edom lá, saudável. As pessoas começaram a ver isso. De repente, Obed-Edom enriqueceu para o nível dele. E aí, Davi chega e fala assim, agora eu vou levar a arca. Tá bem. Já conquistei, já tenho minha casa, 3 quartos, 3 suítes, varandão, 2 jumentos. Né? Tá bem, pode levar a arca. Não, Obed-Edom vai junto. O quê? Vai levar a presença? Eu vou também. Bora, galera. Deixa tudo para aí, vamos embora atrás dessa presença. E Obed-Edom, a gente vê, ele serviu lá no templo, no tabernáculo lá, de geração em geração. A gente daqui a pouco vê Obed-Edom porteiro. Daqui a pouco a gente vê Obed-Edom tocando. Daqui a pouco a gente vê Obed-Edom ministrando a adoração. Daqui a pouco a gente vê Obed-Edom... É quase o André, estão dizendo aqui. É o André e o Andrei. O André e o Andrei, que tem várias profissões aqui na igreja. Mas, assim, aí a gente vê o Obed-Edom guardião da arca. Depois a gente vê o Obed-Edom tesoureiro, guardando dinheiro, porque em quem habita a presença são pessoas confiáveis. Amém? São pessoas confiáveis. Você não vai dar o dinheiro para guardar para qualquer um, né? Então, você vê ali. E os filhos dele também, servindo ao Senhor. Se a gente continuar lendo, você pode pesquisar de Obed-Edom em casa. Bota na Bíblia lá, ó. Buscar Obed-Edom, aí a gente vê ele lá, porteiro, isso, aquilo. E daqui a pouco os filhos dele servindo também. Então, ele não só se conformou por ter a presença na casa dele por 3 meses e tudo mudar. Ele foi junto. Eu não vou mais abrir mão dessa presença. Eu não abro mão. Onde ela estiver, eu quero estar. Onde ela estiver, eu quero estar. Eu abro mão de tudo e vou atrás. Olha só, um coração de um adorador. Agora, queridos, a gente vai ver o outro lado também. Existe a possibilidade da presença estar num lugar e nada acontecer. Nada acontecer. Lembra que na casa de Obed-Edom ficaram 3 meses? Olha o que diz lá em 1 Samuel 7, do 1 ao 2, diz assim. Então, os homens de Quiriate-Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab. Isso foi antes, lá atrás, tá? Antes de Obed-Edom, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Então, assim, a história, lá no tempo ainda de Eli, como sacerdote, os filhos dele fazendo aquela bagunça, apresentando sacrifícios errados ao Senhor, os filisteus vêm e levam a arca embora. Só que a arca do Senhor, o inimigo vai e leva. Só que acontecem uns problemas, né? Lógico, o inimigo levando a arca tem que ter problema. E aí eles largam a arca lá na casa, eles deixam a arca pelo caminho e ela é levada para a casa desse senhor aqui,
Dabe, e fica lá mais de 20 anos na casa dele. E o que acontece na casa dele? Nada. 3 meses na casa de um, aconteceram maravilhas. 20 anos na casa do outro, a gente não vê acontecer nada. É sério, né? Pode acontecer. E aí, por que isso? Provavelmente por falta de reverência, por falta de consciência da presença. A gente vê nitidamente que os filhos dele não foram ensinados a respeito da reverência, da presença, porque, inclusive, quando a gente continua lendo, por que a arca foi parar na casa do Obed-edom, que foi abençoado? Porque Davi resolve levar a arca, né? Ele já tinha resolvido levar a arca, pegar desse lugar aqui, levar a arca do Senhor, bota a arca lá no carro de bois lá, e quando a arca, de repente, vai cair, Uzá, que era filho desse Abinadab aí, vai tocar na arca e morre. Eu quase me desviei por causa desse texto. Eu comecei a ler a Bíblia, logo que eu me converti, fui lendo assim, né? Comecei do Velho Testamento, fui lendo. Quando chegou que Uzá morreu porque foi segurar a arca, como pode? Deus é ruim? Como que matou o pobre que queria se apenas segurar na arca? E aí depois, né, eu fui lá, falei com o meu discipulador na época, lá na minha igreja. Fui lá, perguntei a ele, por que isso aconteceu? Eu estou revoltada. Fui lá com a Bíblia em punho, perguntar para ele por que isso aconteceu. Ele não soube me explicar, na verdade, ele não soube me explicar direito, mas começou a me explicar sobre o amor de Deus, me mostrando o Novo Testamento e a Nova Aliança. Isso foi suficiente para eu não me desviar, glória a Deus. Mas depois eu entendi princípios do Senhor. Existia um protocolo, tudo certinho. O Senhor não deixa ninguém sem informação. Agora, a partir do momento que eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu posso sofrer dano, sim. Não porque o Senhor é mau, mas porque princípios quebrados geram dano. E ali, a presença de Deus, um homem morto espiritualmente, não é Deus que voluntariamente vai e joga um raio na cabeça dele. Mas é porque o homem morto, ele não pode ter acesso à presença de Deus. Ele não pode tocar. Não é assim mais conosco, amém? Nós estamos continuamente na presença de Deus. Amém? Então, não fique com raiva de Deus por causa de usar. Não fique. Mas a gente vê ali que a falta de reverência acarretou isso. A falta de ensino. Então, não existia reverência. Por esse texto, a gente entende assim que não foi ensinado. De repente, a arca ficava lá, escondida no sótão, porque eles deviam, talvez, até ter medo, ou num canto qualquer, e alguém só falava assim, não toca. Talvez nem isso, né? É santo. Mas não explicava, ali não tinha histórias, ali não tinha o convívio a respeito do Senhor. Ali não era falado as maravilhas de Deus. Provavelmente os filhos foram crescendo sem essa reverência, até que acontece isso, né? Então, queridos, a gente vê que pode acontecer da presença de Deus estar no lugar e não ter mudança nenhuma, né? As coisas não acontecem, ao contrário, se é até escândalo. Às vezes a gente vê situações que as pessoas falam assim, nem parece que é crente. Para ser crente assim, não é porque algumas pessoas falharam que a palavra falhou, que Deus falhou, que Jesus falhou. Muitas vezes a gente recebe pessoas aqui na igreja que, de repente, não querem mais congregar, porque falam assim, as pessoas falham, fulano, da igreja tal, ciclano, olha o que aconteceu. Mas, queridos, a nossa vida é a nossa própria responsabilidade. Amém? Olha o que diz lá em 1 Pedro 2, a que ponto nós fomos alcançados. Olha o que fala lá em 1 Pedro 2,
do 9 ao 11. Esse livro aqui, ele tem ele tem um capítulo que ele fala assim, o principal papel, olha que sério, queridos, até anotei aqui, o principal papel do cristão é hospedar a presença de Deus. Sério, né? Qual o nosso maior papel, nosso principal objetivo? Porque nós vivemos hospedar a presença de Deus. Olha que bênção. Então, a presença de Deus é hóspede dentro de você, queridos. Olha o que diz lá em 1 Pedro 2, 9. Diz assim, vocês, porém, está falando de nós, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, olha se isso não tem tudo a ver com a gente. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Sabe, queridos, e eu não quero trazer nenhuma condenação aqui, sabe? Como eu falei, todos nós às vezes falhamos em alguma coisa, só que a gente não vive na falha. Quando a gente falha, a gente sabe que a gente errou, a gente se arrepende. Mas sabe algo que nos ajuda, também fala até nesse livro aqui também, sabe algo que nos ajuda a não falhar cada vez menos, é se deleitar no Senhor. Por quê? Porque a gente erra. Por que a gente erra? A palavra diz que todo o pecado ele tem origem na cobiça, não é? Naquela questão de ver. Viu a mulher que a árvore era agradável, o fruto era agradável, né? Bom para se comer e bom para dar entendimento. É sempre a gente querendo algo que a gente acha que a gente não tem. É sempre a gente querendo, quando a gente erra, é sempre a gente querendo algo que a gente acha que não tem. Algo que vai ser melhor, uma alegria, uma felicidade, um patrimônio. Sempre a gente querendo algo que a gente acha que não teria condições de ter, que aquela é a forma de ter. Só que quando a gente se alegra no Senhor, quando a gente se deleita no Senhor, a gente vê que Ele é a nossa fonte. E se a gente está alegre com o Senhor, nada mais pode nos completar. Nós já somos completos. Vocês estão entendendo? Sabe? Passa a fazer esse exercício de se alegrar no Senhor, se deleitar no Senhor, de ter prazer no Senhor. E aí, se eu tenho prazer no Senhor, eu não preciso buscar prazer em outras coisas. Se eu tenho prazer no Senhor, eu não preciso buscar prazer em relacionamentos. Se eu tenho prazer no Senhor, eu não preciso buscar prazer no dinheiro, na bebida, em drogas. Sabe, tudo está aonde eu tenho prazer. E o meu prazer precisa estar no Senhor. No Senhor, Ele me completando, porque é assim. Sabe? Então, em vez da gente receber aquela lista do você não pode fazer isso, você não pode se vestir dessa forma, você não pode ter tais relacionamentos. Em vez da gente receber essa lista, vamos lá para Salmo 1. Eu vou ler com vocês Salmos 1. Mas vamos lá e dizer assim, eu tenho prazer no Senhor. Então, se eu tenho prazer no Senhor, eu não preciso buscar em relacionamentos. Se eu tenho prazer no Senhor, eu não preciso buscar esse prazer nas coisas, no dinheiro, nos bens.
Sabe? Olha o que diz aqui Salmos 1. De tudo, queridos, que foi dito hoje, é isso que eu mais gostaria que vocês guardassem. Onde está o seu prazer? Onde está o seu prazer? Onde você sente prazer? Sabe? Porque aí a gente busca os prazeres em várias outras situações, em várias que nos aprisionam. Você já conhece, né, como a gente fala. Não quer dizer que a gente vai ficar aqui na igreja. Não, é prazer no Senhor. O prazer no Senhor você tem em todo o tempo. Você está lá no cinema, talvez, vocês têm prazer no Senhor. Você está comendo, prazer no Senhor. O seu prazer não está na comida, não está na bebida. Olha o que diz aqui, Salmos 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Tem versões que falam o seu prazer, gosto mais, né? Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ah, não trabalha, né? Esse aqui não faz nada para meditar, mas, queridos, a lei do Senhor já está dentro do nosso coração. Às vezes você está ali trabalhando e você está meditando na lei. Você está trabalhando e você está ali conversando com o Senhor. É possível. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Como é feliz aquele que tem prazer na lei do Senhor. Como é feliz aquele que tem prazer na lei do Senhor. Amém, queridos? E aí a gente não precisa ficar, sabe, se condenando por um erro que aconteceu. A gente não precisa ficar com uma lista. Não, então eu não posso fazer isso, eu não posso. Porque enquanto estiver nesse campo do que eu não posso, a gente cai. É bom quando chega assim, eu não preciso. Eu não preciso disso. O meu prazer está na lei do Senhor. Eu não preciso fazer nada disso. O meu prazer está na lei do Senhor. Eu sou completo, o Senhor que me completa. Amém? Ah, está todo mundo fazendo, você não vai, você é bobo. Não sou boba não, eu sou completa já. Eu já sou feliz. Eu sou feliz, tudo que eu faço prospera. Tudo que eu faço. E, queridos, eu faço essa declaração para os meus filhos, para a minha vida também, para o meu marido. Onde colocar as nossas mãos, prosperará. Amém? E meus filhos pequenininhos, com uma mãozinha pequenininha. Então, se você tem filho pequeno, ainda pode fazer isso. Se tem grande, faça também. Onde colocar as suas mãos, prosperará. Para coisas grandes o Senhor fez você. Amém? Vou encerrar lendo um texto aqui, que está nesse livro aqui, que vocês vão comprar, de que tanto que eu indiquei, né? Página 58. Olha o que diz aqui. Como você quer ser lembrado? As pessoas trabalham muito para criar uma imagem e uma reputação para si. Para algumas é uma beleza, para algumas é sua beleza ou são suas habilidades. Para outras é sua importância ou sua posição na sociedade. E ainda outras se esforçam para criar uma imagem a partir dos dons espirituais em que operam. Vê aí, queridos? Que é sério, até nos dons espirituais as pessoas podem estar com motivação errada. A Bíblia, inclusive, nos ensina o valor de um bom nome. Ver Provérbios 22:1. É algo, obviamente, importante se feito corretamente. Mas se você pudesse escolher uma coisa pela qual ser conhecido, uma coisa
que o distinguiria de todos, o que seria? Deus escolheu a reputação de Israel para eles. Pelo menos escolheu o que ele desejava que fosse. Eles eram os menores de todos, os menos importantes, a mais fraca das nações. Não havia nada em suas qualidades naturais que o destacava de outro grupo de pessoas. Mas essa única coisa que ia separar esse povo dos outros. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Êxodo 33, 14. Na verdade, seria a glória de Deus, sua presença manifesta, que seria a marca distintiva deles. Como se saberá se que o teu povo como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Êxodo 33, 16 é Moisés perguntando ao Senhor. Eles seriam diferenciados de todos os outros povos por causa da presença de Deus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé.